Capítulo 261. Lin-Die ainda estava sentado atrás do balcão como de costume no momento. Ouvindo isso, ele ficou atordoado por um momento e olhou para Andrew, que respeitosamente apresentou uma gema vermelha com as duas mãos na frente dele, sentindo-se um pouco envergonhado por um tempo. Ele contraiu o canto da boca e não pôde deixar de reclamar silenciosamente em seu coração: os Jeromes estão todos mortos, como você os traz de volta? A menos que você queira ver pessoas e cadáveres, o que você trouxe de volta não foi o corpo de Jerome, mas uma pedra sábia suspeita de ter sido feita pela estrada da espada de fogo. Mas, agora que Jerome está morto, a ajuda que ele pediu a Andrew para fazer é, obviamente, considerada incompleta. Para o vice-presidente da Truth Society que jurou prometer naquela época, provavelmente foi um pouco embaraçoso. Esta pedra filosofal, como prova do crime do caminho da espada de fogo, também parece representar o morto Jerome até certo ponto. Então ele naturalmente se referiu à pedra filosofal como Jerome, e usou esse lapso da língua, que foi absolutamente deliberado, para despertar sua surpresa, e então o fez sorrir conscientemente, eliminando completamente o constrangimento original. Inesperadamente, o vice-presidente Andrew tem senso de humor. Como o vice-presidente não queria trazer à tona esse assunto embaraçoso, Lin-Die naturalmente empurrou o barco para frente e continuou com esse humor. Lin-Die olhou para Andrew com uma compreensão repentina e sorriu sem mudar sua expressão. Obrigado pelo seu trabalho duro, por favor, faça esta viagem. Como esperado de alguém que pode ser o vice-presidente, ele tem 2 pincéis. No passado, ele era capaz de ir pessoalmente até a porta para se desculpar e dar presentes para os pirralhos de Rude, sem nenhum ar, mas agora ele pode resolver esses constrangimentos com habilidade, e sua atitude é tão sincera que ele não é mais como um cliente de uma livraria, mas como um servo. Este é um meio de conquistar os corações das pessoas. Devo dizer, bastante confortável. Lin-Die pensou descontroladamente em sua mente, largou a xícara de chá com leite em sua mão e pegou a gema que brilhava com uma luz tão deslumbrante. Andrew secretamente deu um suspiro de alívio, pensando que o chamado, traga Jerome, do chefe Lin realmente significava oferecer a pedra filosofal refinada por esse cara. Dito isso, essa coisa foi colocada no local de propósito, poderia ser para mostrar boa vontade ao chefe Lin. Parece que o chefe Lin também tem muito medo do caminho da espada de fogo, mas ele não sabe qual atitude o chefe Lin tem em relação a essa organização misteriosa e aterrorizante que apareceu de repente. Enquanto pensava, ele aproveitou a oportunidade para se sentar no banco alto em frente ao balcão. Seus olhos não puderam deixar de ser atraídos pela bebida que ele nunca tinha visto antes. Leite e chá preto, embora existam algumas diferenças, ainda são receitas comuns de chá com leite, que são frequentemente vistas na vida cotidiana, mas feitas de farinha de mandioca em bolas e adicionadas ao chá com leite. Nunca vi uma combinação tão nova. Embora Andrew seja um estudioso, ele também é um grande nobre que nunca se cansa de comer e beber, e sua busca por prazer nunca foi reduzida. Pode-se dizer que a maior parte da comida de Aesir, não importa quão rara e preciosa, ele já está cansado de comer. No entanto, ele nunca tinha visto tal bebida antes. Quando ele estava olhando para o chá com leite, uma grande quantidade de informações fluiu para ele em um instante. A textura e o sabor do chá com leite foram simulados por seu cérebro. Muito interessante e novo. E por algum motivo, Andrew olhou para as pérolas negras pairando no chá com leite na xícara transparente e sempre sentiu que eram como globos oculares escuros rolando. Depois de assistir por um longo tempo, me sinto vagamente atordoado e tremendo, o que é realmente assustador. Mas apenas esse tipo de bebida está de acordo com a estética do chefe Lin, certo? Por um momento ele ficou em silêncio, pensativo. Vendo Andrew olhando para seu chá com leite, Lin-Die ergueu as sobrancelhas, pegou a xícara e a sacudiu. Chuca está oferecendo especialmente chá com leite de pérola, e estará à venda hoje. Se você estiver interessado, pode ir até a porta ao lado para comprar uma xícara, talvez haja surpresas.
Isso mesmo, Chuca finalmente tem um novo item de negócios, chá com leite de pérola. Desde algumas semanas atrás, Lindy tem mexido nessa coisa. Afinal, se o café do livro quer ganhar mais vantagens, ele precisa de exclusividade na operação. A decoração e o conteúdo não são suficientes. Portanto, Lindy voltou sua atenção para as bebidas. Afinal, ele conseguiu ser popular nas ruas e becos na vida anterior, atraindo inúmeros jovens, e os produtos de marcas de celebridades da internet têm sido colheita após colheita. Neste mundo com alto grau de similaridade, há uma grande probabilidade de que funcione. No entanto, Lindy não tinha bebido muito aqueles chás de leite chamativos e não sabia como fazê-los, mas basicamente entendia o estilo clássico do chá de leite de pérola. Além do pequeno e onipotente colega de classe Moen, depois que Lindy deu uma descrição aproximada, ela fez um protótipo diretamente e com sucesso após alguns experimentos. Então, de acordo com a pesquisa de mercado, ou seja, deixe os sacerdotes da seita do Deus Sol ajudarem a experimentar o sabor e ajustá-lo lentamente para um sabor que seja aceitável para o público em geral. A partir de hoje, mesmo que esteja oficialmente à venda. Embora a idade e a experiência de Andrew, ele não deveria gostar de sobremesas como chá com leite, mas já que ele veio até a porta hoje, Lindy não deve poupar esforços para solicitar negócios. Acredito que Andrew, que é tão bem-humorado e bom em ser um homem, deveria ser capaz de cuidar do negócio do café do livro. Lindy sorriu e não disse nada, pensando dessa forma. Na verdade, Andrew ficou lisonjeado. Ele imediatamente assentiu vigorosamente e disse animadamente: é uma honra poder trabalhar para o Senhor. Lin, sempre sinto que depois dessa viagem, ele ficou ainda mais desajeitado. Dito isso, talvez esse seja o poder dos livros. A jornada de fantasia dos pastores parece ter realmente feito o vice-presidente encontrar seu destino, e as expressões de Gupan são muito firmes e confiantes. Lindy caluniou e continuou a sorrir, e disse com uma voz calorosa e amigável: você não precisa ser tão contido, cada cliente é meu melhor amigo, e também podemos nos dar bem e conversar como amigos. Andrew disse respeitosamente: entendido, senhor. Lin, não, você pega um martelo. Os cantos dos olhos de Lindy se contraíram, e ele finalmente suspirou, brincando com o rubi em sua mão, e murmurou: Jerome cometeu um crime hediondo, e ele merece morrer, mas ele deve morrer em um tribunal de justiça, não em um linchamento. O caminho da espada de fogo é possível. Era para mantê-lo em segredo e impedi-lo de revelar seus segredos, então ele escolheu matá-lo diretamente. Quanto a este assunto, estima-se que existam outros fantasmas em sua sociedade da verdade. É recomendável agir cedo, para não ser pego pelos fantasmas primeiro. A pedra filosofal fundida por Jerome girou lentamente nas pontas dos dedos do dono da livraria, refratando uma luz levemente colorida, e irmã de prima, acho que você deveria se apressar, caso contrário, realmente não vai funcionar, que tal ir encontrar Joseph para lidar com isso? Lindy levantou a cabeça e olhou para Andrew com um sorriso. Lindy pode entender a verdade de que a feiura familiar não pode ser divulgada, mas, afinal, ele é um profissional. O rosto de Andrew empalideceu. Fim do capítulo. Capítulo 262. Se você não pode fazer isso, deixe Joseph fazer. O rosto de Andrew de repente ficou pálido. Ele sabia muito bem a implicação dessa frase. O significado era óbvio, ou seja, o dono da livraria estava dizendo: eu não preciso de desperdício. Se você não pode resolver o assunto o mais rápido possível, você não tem valor algum. Há muitas pessoas que querem trabalhar para mim, mas se você não puder fazer isso, naturalmente haverá pessoas competindo para fazer coisas para mim. Joseph, o antigo cavaleiro glorioso da Torre do Ritual Secreto, o atual chefe do Departamento de Inteligência e a potência absoluta do nível de destruição, não importa em nenhum aspecto, ele não é pior do que Andrew, e pode até ser considerado mais adequado. Em outras palavras, ele é totalmente capaz de continuar a investigar este assunto em vez de Andrew.
Embora este assunto esteja atualmente sendo investigado pela própria Sociedade da Verdade e não tenha perturbado a Torre do Ritual Secreto, contanto que o dono da livraria abra a boca, a Torre do Ritual Secreto estará naturalmente desimpedida. Foi por causa do acidente de Margaret que Andrew teve a oportunidade de expiar seu desrespeito ao dono da livraria no passado e jurar lealdade ao Senhor. Lynn, agora, se o dono da livraria mudar de ideia, talvez o assunto anterior seja resolvido após a queda, e será agravado pelo fato de que ele não é bom em lidar com as coisas. Todo o valor de Andrew se foi. E se uma ferramenta perde seu valor, as consequências podem ser imaginadas. Peça de xadrez abandonada, apenas um beco sem saída. Portanto, Andrew ficou tão assustado com esta frase que quase se ajoelhou no local e disse apressadamente com medo: definitivamente descobrirei o paradeiro de Margaret o mais rápido possível, por favor, fique tranquilo. Desta vez é porque a outra parte tem um poder inimaginável e nem mesmo foi monitorada, então não há pistas para encontrar, mas é impossível para uma pessoa deste nível agir todas as vezes. As coisas definitivamente serão imparáveis, farei uma emboscada com antecedência e definitivamente encontrarei todos eles. Ele continuou: além disso, Joseph está agora anunciando seu retorno com um perfil alto, e quer recuperar seu próprio status. Ele deve estar muito ocupado neste momento, e ele não tem tempo e energia alguma. Eu não estou dizendo que ele não pode, mas a energia humana é, afinal, limitada, e, afinal, eu estou familiarizado com a Truth Society, e é mais conveniente investigar ou fazer outras coisas. Ele disse uma série de palavras em uma respiração, ansioso e ansioso para provar seu valor. Não é tudo sobre o medo de que você possa ser abandonado por perder seu valor. Além do mais, é o medo de não poder continuar a fazer mais coisas para o Senhor. Lynn, para seu Senhor e Deus. Sim, este é seu único valor e o mais alto ideal em seu coração. Se ele perder essas coisas, é ainda pior do que deixá-lo perder a vida, é ainda mais aterrorizante. Lindy olhou para Andrew, que parecia estar exagerando na frente dele, e ergueu as sobrancelhas em pensamento. O vice-presidente da Truth Society, ele não deveria ter rancor de Joseph. Caso contrário, como poderia haver uma reação tão grande? Assim que ele disse a ele para ir até Joseph para obter ajuda, sua expressão mudou drasticamente. A maneira de resistir com todas as suas forças era como se ele fosse morrer imediatamente se Joseph assumisse esse assunto, e ele teve que secretamente insinuar algumas palavras sobre a incompetência de Joseph. No entanto, Truth não iria à polícia se tal coisa acontecesse. Estima-se que pode haver alguns fatores internos e, a julgar pelo que se sabe, parece que a verdade não estará em harmonia com a organização secreta da polícia, a Torre dos Segredos. Olhar contraditório. Pensando dessa forma, como membro da Sociedade da Verdade, Andrew não queria encontrar Joseph, o que parecia fazer sentido. Mas, tendo dito isso, Joseph ainda escolheu sair dos rios e lagos novamente e mais uma vez se moveu em direção a um centro de poder superior. Parece que o tratamento que eu disse da última vez foi muito eficaz. Lindy assentiu secretamente. Após o incidente na Igreja Dome, Joseph havia realmente retornado para a frente do palco do Departamento de Inteligência na parte de trás. Neste caso, sem mencionar aqueles que ainda não foram completamente erradicados, aqueles cúmplices que uma vez conspiraram com a Igreja do Domo sempre representam uma ameaça para Joseph e a Igreja do Sol. Na Torre do Ritual Secreto, uma instituição especial com poder superior ao Departamento de Polícia Central, algumas pessoas que Joseph ofendeu por serem muito corretas no passado também se concentrarão nele novamente. Se ele continuar a manter um estado próximo da aposentadoria, ele realmente colocará a si mesmo e sua família em perigo. Portanto, Lindy está muito feliz com a decisão de Joseph de voltar. Definitivamente não, porque o apoio será maior dessa forma, absolutamente. Os pensamentos de Lindy vagaram por um tempo, e quando ele voltou a si, ele descobriu que Andrew ainda estava tentando o seu melhor para garantir que ele era o melhor candidato para este assunto,
e sua expressão era extremamente nervosa, não apenas seu rosto estava pálido, mas também ele estava suando profusamente. Ok, vice-presidente Andrew. O chefe Lin silenciosamente esfregou as bochechas que estavam um pouco rígidas porque ele continuou sorrindo por um longo tempo, e não pôde deixar de ficar um pouco perplexo por um tempo, e interrompeu: não me diga isso, e eu não consigo decidir qual de vocês vai investigar esse assunto, é só uma sugestão, e você não acha, em vez de me explicar aqui, que é mais confiável procurar pistas agora? Andrew ficou surpreso por um momento, e então ficou ainda mais em pânico. Acabou, ele falou demais, o que deixou o Sr. Lin impaciente. Esta frase é um aviso, um lembrete e um ultimato. Esta é a última chance que o Sr. Lin lhe deu. Entendido. Palavras não têm poder, ele só precisa provar a si mesmo com ações. Andrew imediatamente se levantou e gritou animadamente: eu definitivamente descobrirei a verdade. Por favor, espere e veja. Embora Lin Jie não soubesse por que Andrew de repente sentiu como se tivesse sido injetado com sangue de galinha, isso não o impediu de encorajar os convidados que estavam cheios de energia positiva como um mentor espiritual. Então ele também se levantou, estendeu a mão e deu um tapinha vigoroso no ombro de Andrew, assentiu, seus olhos estavam cheios de afirmação: muito bom, muito enérgico. Estou ansioso por boas notícias suas. Corpo de Andrew afundou quando ele foi fotografado e sentiu a força enorme que era quase insuportável. Ele ficou assustado, mas então ficou chocado com os olhos admirados de Lin Jie, quase sua espinha tremeu e seu coração se elevou. Firmeza de emoção sem precedentes. Ninguém pode impedi-lo de escolher aquelas sobras da espada da estrada de fogo e matá-las uma por uma. A propósito, não se esqueça de comprar uma xícara de chá com leite na porta ao lado. Se o gosto for bom, promova mais. Lin Jie não mudou de rosto, mas mudou de assunto, tirou um cupom de desconto da gaveta e sorriu. Novos produtos estão nas prateleiras, metade do preço hoje, limitado a 100 xícaras, por ordem de chegada. Com entusiasmo, Andrew saiu cuidadosamente da livraria e se virou para olhar para o café do livro ao lado dele. Ele olhou para o cupom de desconto em sua mão, caminhou até a porta do café do livro, abriu a porta e entrou. Já que o chefe Lin disse isso, mesmo que ele estivesse comprando chá com leite, deve ter um significado profundo. Andrew estava pensando sobre isso, quando ele caminhou até o balcão, ele viu Moen que estava fazendo chá com leite. Este assistente era vagamente familiar quando ele veio da última vez, mas agora ficou cada vez mais claro. Espere. A memória de repente voltou, e Andrew se lembrou de onde tinha visto essa garota. Fim do capítulo. Capítulo 263. Andrew tem uma boa memória. Em outras palavras, os estudiosos têm uma boa memória. Como as duas direções de pessoas extraordinárias, estudiosos e magos têm certas semelhanças. A maneira como os magos pegam o éter é a expressão. Seja a linguagem do mago negro ou a palavra do mago branco, todas são maneiras de expressar vontade e desejo, fortalecidas pelo éter e, finalmente, formar feitiços. Correspondentemente, o método para os estudiosos pegarem o éter é aprender. Por meio do conhecimento que contém o éter, o conhecimento representa as regras do mundo, é a expressão da vontade do mundo. Explore, lembre-se, integre e use, e então dote os produtos construídos com base no conhecimento com éter, o poder de. Esses produtos incluem todos os aspectos, armas, edifícios, remédios secretos e assim por diante. Desde o surgimento do estudioso até o presente, sua posição entre os extraordinários tem sido inabalável, porque não importa se são pessoas comuns ou extraordinárias, elas não podem viver sem esses produtos. Este é o grande valor insubstituível dos estudiosos, e também é a causa raiz do fato de que a sociedade da verdade pode controlar o extraordinário em um certo sentido. Esses dois caminhos são o caminho da circulação do éter, e o mesmo é verdade para outros tipos de pessoas extraordinárias, mas cada um tem características diferentes.
Claro, isso já é uma conexão e diferença interna. Um mago e um estudioso, na superfície, na verdade têm apenas uma coisa muito superficial em cérebros de bem comum. No processo de expressão e aprendizado contínuos, magos e estudiosos estão mais frequentemente em contato com o órgão do éter, que é o cérebro. O éter flui para dentro e para fora dele em grandes quantidades, formando um estado semelhante a uma descarga. Portanto, os cérebros dos estudiosos são gradualmente afetados, produzindo mudanças irreversíveis e se aprofundando lentamente conforme o nível aumenta. A força física da maioria dos estudiosos é quase a mesma que a das pessoas comuns. Somente por meio de armaduras ou próteses de exoesqueleto especialmente feitas eles podem obter poder de combate físico além das pessoas comuns. Mas em termos de domínio cerebral, os estudiosos estão mais do que um degrau acima de outras pessoas extraordinárias, os magos estão em segundo. E a memória também é um dos aspectos muito importantes. Andrew tinha certeza de que não se lembrava errado. Ele realmente conheceu a assistente desta livraria em um certo ponto no passado, esta garota que parecia um narciso fino. As memórias se juntaram rapidamente em minha mente, piscando e deslizando como um filme, voltando quadro a quadro. No final, foi congelado no laboratório com luzes frias. Um por um, os humanos artificiais juvenis que são fixados em recipientes e dependem de várias soluções nutritivas para manter suas vidas frágeis olham fixamente para o mundo exterior. Seus pensamentos e almas não estão completos. Esses produtos semi-acabados e até mesmo produtos com falha não podem nem mesmo fazer produtos independentes. Pensando, até as portas do laboratório são abertas camada por camada, e o movimento animado de pessoas entrando aqui não causará a menor perturbação. Cercado por várias pessoas, Andrew caminhou no meio da multidão, sendo ridicularizado e elogiado enquanto caminhava para frente. Como vice-presidente, há algumas pessoas que querem agradá-lo, mas seu interesse por essas pessoas não é tão grande quanto pensar no que jantar esta noite. Ele sorriu superficialmente, mas educadamente, mas seus olhos pularam sobre os rostos dessas pessoas artificiais envoltas em vários tubos em potes transparentes. Neste momento, ele estava inspecionando o progresso do projeto, Pneu de Lama, como de costume. Desde que o plano que exigia muitos recursos foi aprovado há alguns anos, ele veio inspecionar este laboratório aberto em conjunto por mecânica e alquimia todos os meses. Mas é uma pena e decepção que nos últimos anos, o progresso do experimento tenha sido muito lento, e nenhum humano artificial bem-sucedido tenha sido obtido até agora. Embora um projeto como um humano artificial seja muito difícil até mesmo para a sociedade da verdade. Mas esse tipo de consumo massivo de recursos, a verdade também não será capaz de suportar. Na verdade, quando Andrew se lembrou disso mais tarde, ele se sentiu um pouco estranho porque quando esse plano quase absurdo foi proposto naquela época, ninguém na sociedade da verdade realmente se opôs a ele, mas foi aprovado por unanimidade com grande entusiasmo. Mesmo que a verdade tenha estudiosos em vários campos, ela também tem o capital de ignorar a humanidade. No entanto, a família do proprietário não tem comida sobrando. Sem mencionar que é impossível para a sociedade da verdade desistir de pesquisas em outros campos para se especializar no projeto, Pneu de Lama, com pouca esperança. Além do mais, o consumo do plano de pedras filosofal de vários níveis de qualidade atingiu um nível surpreendente. A pedra fundamental do projeto, Pneu de Lama, é que a Truth Society conseguiu a produção em massa da pedra de sálvia inferior. Antes disso, uma pedra de sálvia inferior de qualidade comum, do tamanho de um grão de arroz, já era um assunto extremamente difícil para estudiosos de nível de pânico, e estudiosos no campo da alquimia geralmente usavam a produção de pedras de sálvia inferiores como um critério para seu sucesso. Sinal. Se o exame de alquimia for um trabalho de matemática, fazer uma pedra de sálvia inferior é a grande questão no final. A maioria das pessoas pode nem entender a questão e são completamente cegas. Portanto, a maioria dos estudiosos no campo da alquimia nunca se tornará professores em sua vida.
A Truth Society reuniu um grupo de estudiosos de ponta e, sob os esforços combinados de todos, eles conseguiram realizar o incrível feito de produzir em massa a pedra filosofal inferior. Então, o projeto, Pneu de Lama, foi lançado. O olhar apressado de Andrew pousou no recipiente transparente numerado S227 à sua frente. Na solução nutritiva borbulhante, o homem artificial flutuando nele tinha um rosto imaturo e pálido, mas ele ainda podia sentir a familiaridade. Rostos. Naquela época, ele saiu logo e não prestou atenção a um humano artificial tão comum. Mas Andrew, que estava à margem neste momento, relembrou o passado novamente e descobriu que no momento em que virou a cabeça, o homem artificial pareceu inclinar a cabeça e seus olhos opacos focaram em um estudioso que estava mais próximo dela. Logo desapareceu como uma alucinação. Oi, você gostaria de beber alguma coisa? Aqui está o menu. Uma mão esguia e pálida de repente empurrou um pedaço de papel na frente dele, e uma voz fraca soou: hoje há um novo chá de leite com pérolas, mas os cupons de desconto para as primeiras 100 pessoas foram distribuídos. Andrew voltou a si e olhou para cima para encontrar o olhar do assistente da livraria. As pupilas escuras da garota eram quase puras. A mesma indiferença, os mesmos olhos. S227. Isso mesmo, este assistente da livraria é o segundo lote de humanos artificiais que ele viu no laboratório de relance. Houve uma tempestade no coração de Andrew. Quando o laboratório foi atacado, um total de 3 androides estavam desaparecidos, um dos quais era S227, que pensou que poderiam ser roubados juntos, mas inesperadamente, eles se tornaram os assistentes da livraria. Poderia ser que, a partir daquele momento, o Sr. Lin já soubesse o plano geral da Estrada da Espada de Fogo que eles ainda mantinham no escuro. Caso contrário, como eles poderiam tirar um homem artificial como assistente no ataque furtivo que eles não esperavam? Andrew suprimiu o choque em seu coração, tirou o cupom de desconto cuidadosamente dobrado do bolso e disse rapidamente: Eu tenho o cupom de desconto. O Sr. Lin me deu. Ele estendeu a mão e o entregou. Moen deu uma olhada e confirmou que era o que Lindy havia pegado com antecedência, assentiu e disse: então uma xícara de chá de leite com pérolas, certo? Andrew respirou fundo e assentiu repetidamente: isso mesmo. Entendo. Tudo estava no plano do chefe Lin. Originalmente, ele se perguntou por que a pedra filosofal foi dada ao Sr. Lin, então era para completar o S227. Fim do capítulo. Capítulo 264. Olhando para isso agora, embora eu não saiba o que aconteceu com os outros 2 humanos artificiais que foram levados, S227 parece completamente o mesmo que um ser humano, e os pensamentos e emoções básicos existiram independentemente. Como um humano artificial, ela é, sem dúvida, um produto acabado sem precedentes. O único problema é que o segundo lote de humanos artificiais ainda era um lote experimental, com o objetivo principal de tentativa e erro, e os materiais usados eram pedras de sálvia inferiores, que eram apenas um pouco melhores do que as inferiores. Não se encaixavam o suficiente. Claro, esse tipo de inadequação é relativo, não importa o quão inferior seja a pedra filosofal, ela tem um grau maior de aptidão física do que pessoas extraordinárias comuns. Se for substituída pela pedra filosofal cuja qualidade está próxima da perfeição. S227 não é mais um produto acabado, mas um ser humano perfeito verdadeiramente renascido. Os pneus de lama estão prestes a ser polidos em joias brilhantes. Andrew suspirou, como um estudioso da Truth Society, um participante e supervisor de todo o plano, embora não tenha nada a ver com ele no acompanhamento, afinal, ele alocou os fundos e concluiu a construção da infraestrutura anterior, então ele não pôde deixar de se sentir orgulhoso. E suspirou profundamente: com certeza, apenas o Sr. Lin pode encontrar o verdadeiro Jade enterrado sob a aparência humilde de lugares que eles não podem ver. Se S227, ou Morne, permanecer no laboratório, há uma grande probabilidade de que o resultado final seja destruído.
A admiração de Andrew por Lindy em seu coração era um pouco mais grata como um estudioso desta vez, e ao mesmo tempo, ele odiava ainda mais o eu estúpido do passado. Foi realmente estúpido para ele ter dúvidas sobre a força do dono da livraria. Ele encontrou um assento vazio e sentou-se. Enquanto esperava, ele pensou consigo mesmo que a partir daquele momento, o Sr. Lin provavelmente já sabia de tudo. Não, Andrew de repente se sentiu estúpido. O Sr. Lin não poderia saber, ele sabe de tudo. Não importa se é a Estrada da Espada de Fogo ou qualquer outra coisa, embora aos olhos dessas pessoas, seja como um fantasma onipresente, que não só tem um poder poderoso desconhecido, mas também penetrou silenciosamente em quase todas as organizações. Ninguém descobriu, todos, que uma vez pensaram que mesmo que não estivessem prestes a atingir o pico, ainda poderiam ver o topo da montanha, de repente descobriram que havia picos mais altos na frente deles, e ninguém sabia que tipo de bestas estavam escondidas neles. Este é um grande medo para alguém como Andrew, que já esteve em uma posição alta e acha que tem o controle. Mas para o Sr. Lin, nada pode escapar de seus olhos. Não importa o quão fantasmagórica seja a Estrada da Espada de Fogo, na verdade é apenas um palhaço. Aquele nível de Deus que não apareceu até agora e está escondido em algum lugar desconhecido ainda quer presentear o Sr. Lin. A pessoa de nível de Deus deveria ter obedecido à ordem do Sr. Lin, então ele simplesmente matou Jerome e a refinou na Pedra Filosofal, e Andrew foi responsável por trazer a Pedra Filosofal de volta para a livraria. A divisão de trabalho e cooperação é muito clara. Se não fosse pelo arranjo do Sr. Lin, ele voltaria e comeria uma cesta de pedras de sálvia inferiores cruas. Quando Andrew pensou nisso, ele ficou surpreso por um momento e não pôde deixar de olhar para Moen, que estava fazendo chá de leite de pérola com vários instrumentos atrás do balcão. Foi como se um sino de repente tocasse em sua mente e ele de repente se abriu. Aquele nível de Deus que não sabe onde está escondido. Eu não sei onde. Não. Há mais um lugar. Uma cidade dentro de uma cidade, reencarnação mecânica. O lugar onde todos os laboratórios e fábricas da Truth Society estão localizados, ou seja, onde eles produziram em massa a pedra filosofal inferior e fizeram experimentos com humanos artificiais, e onde o S-227 foi produzido. Embora durante esse período eles tenham procurado quase todos os lugares da Truth Society e todas as pessoas que podem se tornar fantasmas internos, eles ainda não encontraram os possíveis fantasmas internos. O plano original era continuar esperando. Após a morte de Jerome, todos os arranjos que ele havia feito antes foram cancelados. Se as pessoas nos bastidores ainda tiverem mais planos, então a próxima pessoa definitivamente virá para assumir. Este é o melhor momento para eles apreenderem pistas. Mas o Moen na frente dele e a memória do flashback acordaram Andrew em um instante. Na verdade, eles não procuraram todos os lugares da Truth Society, exceto a sede, também há aqueles laboratórios e fábricas na reencarnação mecânica, bem como algumas áreas desertas e desconhecidas. A reencarnação mecânica está localizada no subterrâneo da área central de Nujin, que conecta a Cidade Alta e a Cidade Baixa. O fundo desta cidade dentro da cidade é o portão que leva à Cidade Baixa. É hermeticamente fechado e basicamente só tem os recursos de Rowley. Apenas funcionários podem entrar e sair. Ninguém sabe a área utilizável de todo o edifício, porque há um grande número de áreas abandonadas e seladas. Dizem que alguns experimentos perigosos deixaram esses lugares mortos, e ninguém tem permissão para pisar. Além disso, a reencarnação mecânica foi construída junto com todo o Nujin, e o único projeto de design teria sido enterrado em algum lugar em Aesir junto com o grande estudioso Raziel, que é conhecido como a sabedoria do mundo. Exceto por Raziel, estima-se que ninguém neste mundo conhecerá o mapa completo da reencarnação mecânica. E isso aconteceu apenas para fornecer um abrigo para aqueles que se escondem no escuro. Essas áreas que foram bloqueadas por um longo tempo, ninguém sabe qual é a situação real agora.
Se ainda há perigo, não sabemos, mas essas áreas são maiores do que a área atualmente em uso. Grande. E se alguém se esconder nela? Eles não só podem usar essas áreas como uma fortaleza, mas também podem usar livremente uma grande quantidade de recursos que foram selados juntos naquele momento e, ao mesmo tempo, não precisam se preocupar em serem descobertos. Isso mesmo, está escuro sob as luzes. A expressão de Andrew estava completamente chocada, seu rosto estava pálido e suor frio escorria de sua testa. Eles estavam ignorando uma área tão grande ao redor deles por um longo tempo. Se alguém realmente ocupa o ninho da pega e usa essas áreas bloqueadas, pense em como eles estão na mesma sala com o inimigo há tantos anos. Uma parede faz o couro cabeludo formigar. Seu chá de bolhas. A voz da garota soou, e então uma xícara de chá de leite com pérolas foi colocada na frente dela. Obrigada. Andrew voltou a si, respirou fundo e cuidadosamente pegou o chá com leite. Chamar. Ele soltou um longo suspiro, levantou a cabeça, se acalmou, olhou para Moen saindo, pensativo. Se ele não tivesse visto S-227 novamente depois de tantos anos, ele não teria pensado em reencarnação mecânica tão rapidamente, porque esse era um ponto cego em seu pensamento. Quando o Sr. Lin pediu para ele ir até Chuka, ele estava diretamente lembrando-o de onde o inimigo estava, poupando-o de tantos desvios. Você realmente merece ser o Sr. Lin. O frenesi nos olhos de Andrew piorou ainda mais, e ele tomou um gole do chá de leite com pérolas em sua mão. O que? Ele congelou por um momento, a pérola em sua boca pareceu se contorcer de repente. Andrew olhou para baixo e viu que a pérola na xícara estava abrindo os olhos e olhando para ele, esticando inúmeros tentáculos minúsculos, flutuando para cima e para baixo no chá com leite. Fim do capítulo. Capítulo 265. As pupilas de Andrew tremeram violentamente, mas seu corpo congelou instantaneamente e não se moveu. De repente, ele se lembrou da ilusão que teve quando viu a xícara de chá com leite de pérola na mão de Lin Jie quando estava na livraria. As pérolas negras pairando na xícara eram como globos oculares, isso não era uma ilusão. Acabou sendo globos oculares. É que aquelas coisinhas desconhecidas não mostraram seu lado feroz nas mãos do chefe Lin, mas encolheram em uma pérola, completamente obedientemente. Então se tornou a ração de lanche do chefe Lin, que foi mastigada e comida. Mas neste momento, esta xícara de chá com leite não está nas mãos do chefe Lin, mas nas mãos de Andrew. Portanto, não importa o que ele esteja pensando em seu coração agora, quão inexplicavelmente horrorizada e entorpecida sua espinha esteja, essas pérolas não serão atenciosas. Eles vagam livremente, altos e baixos no chá com leite, e os inúmeros tentáculos minúsculos esticados se contorcem no chá com leite, como algas marinhas se contorcendo. Os globos oculares abertos eram amarelo escuros, com pupilas verticais como os olhos de um gato, e os padrões turvos e caóticos neles eram imprevisíveis como inúmeras runas. Com a visão de um estudioso em pânico, Andrew podia até ver claramente os tentáculos delgados grudados na parede transparente do copo, como impressões digitais claras desenhadas por dedos grudados no vidro. É densamente compactado como uma ventosa e até tem uma estrutura estranha com farpas. Esta cena ficou gravada na mente de Andrew e lhe trouxe um grande choque. Mas o fato mais assustador é que Andrew já tinha tomado um gole de chá com leite agora mesmo, e ele ainda está em sua boca agora. É como comer uma maçã e comer metade de um verme. Há cerca de 2 pérolas em sua boca agora, e elas estão agarradas ao céu da boca e da língua, tentáculos um após o outro, assim como a imagem na xícara que ele vê agora, usando essas farpas para se consertar, e então rastejou em direção à boca da garganta. Isso mesmo, ele rastejou com uma postura muito agressiva, como se quisesse seguir o oleoduto em seu corpo para entrar em algum lugar para se estabelecer. O rosto de Andrew mudou naturalmente, e seu corpo instintivamente quis parar o intruso. Embora ele seja um estudioso fisicamente fraco, ele também é uma pessoa extraordinária com força de nível de pânico. Alquimia é um assunto muito geral.
É uma panaceia, cobrindo tudo, e está relacionada a quase todos os outros assuntos. Maestria profunda. O próprio Andrew passou por uma transformação, e ele também tem uma reserva de poções. Se ele quiser, não é difícil usar éter para esmagar essas pérolas. Embora ele não soubesse o que era, ele basicamente podia dizer que era uma criatura parasita cuja força individual não era forte, ou mesmo muito fraco. No entanto, seus movimentos pararam. Porque ele se lembrou do sorriso e das palavras do chefe Lin. Lembre-se de comprar uma xícara de chá com leite ao lado. Aspas. Limitado a 100 xícaras, por ordem de chegada. O chefe Lin quer me deixar beber o chá com leite. Será que as 100 pessoas que ganharam o desconto são algum tipo de mecanismo de triagem, e essa, pérola, é o arranjo do chefe Lin? Isso mesmo, quando o chefe Lin bebeu chá com leite na minha frente, foi uma dica óbvia. Eu deveria. O corpo inteiro de Andrew estava rígido, seus movimentos pararam, ele chupou o chá com leite com pérolas que se contorcia loucamente em sua boca, e estava em um impasse com ele, enquanto seus olhos olhavam para Moen que estava olhando para o balcão. Há um confronto entre seu pensamento e instinto, mas a luta do instinto é mínima, o halo branco em seus olhos gradualmente se ilumina, fazendo com que sua tendência a desistir da resistência e sua expressão gradualmente se torna devota. A garota não pareceu notar o cliente esforçado que olhou para sua pele, agachou-se ligeiramente e pegou um gato branco gordo. Miau tio. O gato branco parecia um pouco impaciente e chutou suas pernas curtas 2 vezes no ar, mas finalmente se lembrou de que foi designado por aquela existência muito aterrorizante para ajudar a vigiar a loja como um mascote. Ele não sabia o que era um mascote, mas você deve ser obediente e ajudar. Então eu ainda balancei minhas orelhas, cedi com o rosto cheio de ressentimento e fui levantado de cabeça para baixo por Moen com um olhar de falta de amor e tremi. Papa. Um monte de globos oculares amarelo-alaranjados que surgiram do nada caíram dos cabelos brancos no balcão, quicaram algumas vezes, e alguns deles não conseguiram esconder seus pelos, transformando-se em ouriços do mar um por um. Moen permaneceu inexpressivo e calmamente estendeu as mãos para fechar esses globos oculares. Ela ainda está muito familiarizada com esses aparelhos. Na batalha final na Igreja Dome, o falso deus que Rodney invocou na sala interna basicamente se parecia com isso. É que esses globos oculares são versões que abreviadas e, quando se enrolam em uma bola nas mãos de Moen, tornam-se pérolas. Pode-se ver que as pérolas no chamado chá de leite de pérola são, na verdade, esses pequenos deuses falsos. A propósito, o principal componente do cérebro da lua sagrada, que foi investigado e controlado pelos sacerdotes da Igreja Dome foram os globos oculares que foram moídos em pó, mas ainda mantiveram sua atividade. O cérebro da lua sagrada, original é integrado ao corpo e às células da pessoa envenenada e ainda pode controlar seus pensamentos. Os globos oculares de hoje podem ser considerados o corpo principal, e é evidente que tipo de poder eles terão. Moen colocou essas pérolas em uma xícara e preparou uma xícara de chá de bolhas recém-assado. Então, foi assim que surgiu a pérola. Os olhos de Andrew se arregalaram, cheios de acusações de um consumidor contra comerciantes inescrupulosos e, ao mesmo tempo, ele sentiu uma aura familiar no gato branco. Quando o incidente da Igreja Dome aconteceu, Andrew ainda estava em prisão domiciliar disfarçado, e ele não participou desse incidente, e ele não teve a oportunidade de ver o terrível deus falso nos materiais. A razão pela qual parece familiar é porque é exatamente o mesmo que a respiração que ele sentiu em um certo momento quando visitou a sala interna em sua memória. Naquela época, o que me fez sentir essa respiração, foi um dos 3 objetos sagrados consagrados na gaiola na sala interna, o filho da lua adormecido. Andrew olhou para o gato branco, poderia ser que, este é o filho da lua adormecido, mas ele está claramente acordado, ou seja, o chefe Lin está cultivando um descendente divino. Então deixe-o ajudar a fazer chá de leite de pérola.
Não, embora seja chá de leite para o chefe Lin, essas coisinhas são para escolher comparsas, então use-as para garantir lealdade. Ele engoliu involuntariamente. Google. Apenas engoliu a pérola. O rosto de Andrew parecia que ele estava constipado. Ele beliscou o próprio pescoço, soltou a mão e tossiu 2 vezes. Imediatamente, seu rosto mudou, e a última luta desapareceu, transformando-se em tranquilidade. Andrew levantou a xícara de chá de leite, gesticulou para Moen e disse com um sorriso, com licença, posso embalar mais algumas porções de chá de leite. Acho que está delicioso e quero levar de volta para meus colegas experimentarem. Fim do capítulo. Capítulo 266. Obrigado, acho que meus colegas também vão gostar desses chás com leite, afinal, é realmente delicioso. Andrew sorriu para Moen e pegou as 10 xícaras de chá com leite embaladas, é claro, pelo preço original, então se virou e saiu contente. Ele não tinha nenhuma emoção negativa sobre engolir aquelas pérolas. Ele sentiu que aquelas resistências eram todas devido aos instintos restantes em seu corpo. Agora que ele as havia comido, naturalmente até mesmo a resistência restante se foi. Essas pérolas são parte do gato branco, ou seja, o filho da lua. Diferente daqueles cérebros lunares sagrados, que mudam a vontade das pessoas, esses clones completos não afetarão os pensamentos do parasita. Mas se o parasita fizesse um movimento de traição, ele tomaria o controle de seu cérebro em um instante. Esta é uma medida de seguro infalível, mas é limitada apenas a transcendentes cuja força está abaixo do nível de destruição. Andrew acredita que isso é muito benéfico para o desenvolvimento do intelectualismo. Eles podem garantir sua lealdade à livraria, mas não podem garantir a lealdade dos outros a si mesmos. Esses chás de bolhas garantem. Se uma organização inicial quer crescer e sobreviver em uma organização que é inúmeras vezes mais forte do que ela mesma, e gradualmente corroer seu corpo, o mais importante não é a força dos membros da organização, mas a lealdade e a vontade absolutas. Andrew saiu da livraria e olhou na direção da Truth Society à distância. Já sentado na posição de vice-presidente, ele sabe o quanto os estudiosos reconhecem as 3 palavras Truth Society. A maioria dos membros do atual intelectualismo ainda o considera uma facção incluída na Truth Society como o intelectualismo original, em vez de uma organização independente. Sua vontade ainda é direcionada ao Truth Council. E o poder da Truth Society também impediu Rude de revelar suas intenções à maioria dos membros, e só conseguiu influenciá-los sutilmente. Os poucos membros que foram à livraria com ele no início eram muito poucos e muito fracos. Isso, muito lento. Precisamos de um meio mais eficaz e de sangue de ferro para tornar o intelectualismo mais forte, igualar meu prestígio atual e transformá-lo em nosso território antes que a verdade reaja. Essas 10 xícaras de chá com leite serão o começo de uma revolução. Andrew sentiu uma chama queimando em seu coração, o que o deixou extremamente animado. Chefe Lin disse, promova o chá com leite. Sua vontade, eu sinto. ... Moen colocou Xiaobai na mesa e acariciou seu cabelo. Um Xiaobai com cabelo frito sacudiu o rabo, mostrou uma expressão de prazer, fez um som de ronronar e deitou-se coquete e virou-se. Porque ele era muito gordo, ele não conseguia se virar. Xiaobai olhou para sua barriga gorda. Os olhos de Moen estavam dobrados, e ele cutucou a barriga macia de Xiaobai, ajudando a virar o gato gordo, e então olhou para as costas do convidado saindo, sua expressão gradualmente se acalmou. A verdade vai. Esse era o lugar onde ela nasceu, mas lá, ela era apenas uma marionete, um objeto morto, uma ferramenta, nunca sentiu a menor temperatura, e tudo estava frio. Até que aquele fogo feroz quebrou a cor gelada. Então, quando ele acordou novamente, o que viu foi a figura daquele homem, e aquele sorriso gentil parecia estar brilhando. Ele deu a ela um nome e uma vida real. Então Moen está determinada a fazer algo por Lin Jie, mas ela era muito fraca no passado, então todas as noites, seguindo os desejos de Lin Jie,
ela aprenderia o poder de uma bruxa de Wapukis, e então mataria os falsos deuses e recuperaria a autoridade e se tornaria a deusa da lua nova e governante da noite. O que Lin Jie estava se referindo era para onde sua autoridade era direcionada. Agora, se ele quer transformar a verdade em seu brinquedo, Moen fará o que for preciso para ajudá-lo. Ela será a lua da justiça. Mas é a justiça dele. Precisamos de leite e folhas de chá. A riqueza do leite e o sabor das folhas de chá são muito agressivos e deliciosos. Ao mesmo tempo, se você adicionar outros aditivos, outros não serão capazes de detectá-lo. Lin Jie ainda se lembra dos pensamentos de quando ele a ensinou a fazer chá com leite. Ele sempre assume a aparência de um aproveitador, pisca para ela e sorri muito astutamente. E o mais importante é a pérola. Bem, parece que não há matéria-prima aqui. TSK, é realmente problemático, mas você deve ser capaz de encontrar um substituto, certo? Lin Jie lançou seus olhos expectantes para seu assistente todo-poderoso e seguiu as instruções cuidadosamente. Moen, pense nisso, há algo que pode ser transformado em uma pequena bola preta. O sabor deve ser elástico, redondo, escorregadio, ceroso, mas também duro. O talvez seja um pouco pegajoso e viciante. Xiaobai, o que há de errado com você? Por que você está tremendo tanto? Deixe-me ser saudável. Deve ser insolação. Um gatinho tão lindo deve ser delicioso. É estranho porque está tudo bem de novo. Oh, existe algum? Isso é ótimo, apenas faça de acordo com sua ideia, e eu verificarei e aceitarei quando estiver pronto. Estas são as chaves para dominar o coração das pessoas. Como diz o ditado, se você quer ganhar o coração dos clientes, primeiro você precisa ganhar o estômago dos clientes. Moen esticou os dedos finos, brincando com o cabelo de Xiaobai, os cantos da boca estavam ligeiramente dobrados, e ele apertou a pérola na mão. Uma pérola instantaneamente se transformou em duas, como se estivesse se multiplicando. Presumivelmente, ele também está muito feliz. Lin Jie estava pensando em quanto um pedaço tão grande de rubi poderia valer. Ele olhou para a gema vermelha brilhante que era quase do tamanho de uma palma em sua mão, e brincou com ela repetidamente, como se estivesse segurando milhões em sua mão, o que era muito agradável aos olhos. Embora se diga que é a pedra filosofal, ele não tem onde usá-la. A propósito, ele apenas aproveitou o fato de que não havia ninguém na loja, e secretamente tentou se essa coisa pode transformar metais comuns em ouro, mas descobriu que ele ficou muito decepcionado. Que tipo de pedra filosofal é simplesmente falsa? Você não pode nem transformar uma pedra em ouro, então qual é a sua utilidade? Quanto a outras funções na lenda, como imortalidade ou ressurreição, ele não tem esse desejo. Depois de muita deliberação, o maior valor dessa coisa é que ela pode ser vendida como uma joia comum por dinheiro. No entanto, devido à melhoria do negócio do café do livro recentemente, ele não está tão pobre quanto antes, e até sente que tem um excedente. Vender uma peça tão grande de coisas raras é um pouco imprudente. É melhor dar para Moen. Lin Jie de repente teve um lampejo de inspiração e olhou para a pedra preciosa em sua mão com grande satisfação. Moen fez chá de bolhas, então deve ser bem recompensado, e como uma menina, ela também deve gostar dessa coisa brilhante. Quanto mais ele pensava sobre isso, mais ele sentia que era viável. Ele assentiu e tomou um gole de chá com leite. Embale, é perfeito como um presente. Fim do capítulo. Capítulo 267. Este livro, café é chamado Shuka, certo? É uma combinação de livraria e cafeteria. É o que diz o slogan da loja. O negócio deste livro café é realmente bom. Theodore olhou para os prédios do outro lado da rua e disse com inveja. Ele viu que o livro café estava cheio de pessoas, algumas estavam lendo livros em silêncio, e algumas estavam sussurrando e discutindo algo. O comum era que havia basicamente um copo de uma bebida de aparência muito especial na mesa. Os rostos desses convidados tinham sorrisos pacíficos, e a atmosfera parecia feliz e harmoniosa.
Ouvi dizer que também é uma bebida exclusiva recentemente inventada pela Chuca, chamada chá de leite de pérola. Atraiu um grande número de clientes assim que foi colocado nas prateleiras, e a oferta excede a demanda. No entanto, é raro e caro, e se você não puder comprá-lo, a reputação desta bebida inovadora aumentou. Embora poucas pessoas o tenham provado, há muitas vozes dizendo que este chá de leite de pérola é muito delicioso. Está ficando cada vez mais curioso. Theodore olhou para as cabeças se movendo ali e acrescentou, é um pouco bom demais para ser normal. Manan, que estava ao lado dele, jogou a ponta do cigarro queimada no chão, esmagou-a com a ponta do sapato de couro, apertou a jaqueta de couro e perguntou, o que há de errado? Ele apontou para o prédio concluído atrás dele. No futuro, este lugar será mais animado, sob a influência de nossos recursos Luer. O tom de Manan estava cheio de orgulho, porque ele era o responsável por este projeto, nomeado pela própria senhora mais velha. Ele é um nortista com uma aparência padrão para nortistas, com cabelos pretos e olhos castanhos, carente de tridimensionalidade, então ele deixou crescer uma barba, o que pode tornar sua aparência menos conspícua até certo ponto. Ele está com Gibonong há muito tempo. Embora ele não seja um verdadeiro confidente, ele também é uma pessoa competente. Ele só tem permissão para supervisionar projetos muito importantes. Portanto, em sua opinião, embora este lugar pareça remoto, deve ser, na verdade, um local com grande potencial. E aquele café de livros é uma forte evidência para provar este ponto. Theo do lado oposto é apenas um dos empresários insignificantes que vieram à porta hoje para perguntar sobre o preço do aluguel da loja. É que ele é um conhecido vendedor de livros usados, então ele presta atenção aos seus colegas. Theodore balançou a cabeça e disse com um sorriso, talvez eu esteja pensando demais, sinto que aqueles convidados não parecem estar lendo um livro, mas sim. Ele hesitou por um momento, como se procurasse uma palavra que pudesse descrevê-lo com precisão, e finalmente hesitou, parece estar rezando. Haha, devo ter muita imaginação. Theodore não conseguiu evitar rir quando disse isso, até ele mesmo achou ridículo. Este é apenas um café de livros, não uma igreja, como poderia estar rezando? Se isso é uma oração, poderia ser uma oração ao Deus do chá com leite. Manan riu algumas vezes e então disse, o método de negócios daquele café de livros é muito interessante. Talvez você possa aprender, afinal, livrarias puras não são muito populares hoje em dia. Ouvi dizer que seu negócio recente também é muito interessante. Não é fácil de fazer, não seja como aquela livraria, o aluguel não será reembolsado. Meio brincando, ele apontou para a velha livraria deserta ao lado do café de livros. O olhar de Theodore também se voltou para lá. Ele notou a livraria sem uma placa desde o início. Até o único cliente agora saiu de mãos vazias e preocupado, e se virou para a livraria para comprar uma bebida, e então saiu com uma expressão satisfeita. Pode-se ver que realmente não há negócios. Claro que não. Embora o negócio de livros não esteja indo bem, ainda tenho um grupo de clientes regulares e, vou vender alguns livros antigos que colecionei desta vez. Acredito que esses nobres e acadêmicos ficariam muito interessados nisso. Ele sorriu em concordância, com uma expressão calma na superfície, mas em seu coração sentiu a tristeza de machucar os outros. Como Manan disse, a livraria atual declinou. Desde que os computadores se tornaram populares, a leitura armazenada na tela aumentou gradualmente. Talvez um dia, as pessoas abandonem os livros. Mas até lá, ele ainda quer ser um livreiro. Isso é bom. Manan estendeu a mão e deu um tapinha em seu ombro, dizendo, depois de assinar o contrato, o número 16 no primeiro andar será sua loja, e a Loer Resources cuidará da loja quando esta cidade comercial abrir. Propaganda, boa sorte. Os termos específicos e a distribuição de benefícios foram discutidos agora mesmo, e agora é só conversa. Um sorriso sincero apareceu no rosto de Theodore, e ele secretamente deu um suspiro de alívio. Recentemente, ele foi alvo de algumas pessoas porque recebeu um livro especial,
Então ele teve que abandonar sua loja original e mudar para Holy Resources. Espero que essas pessoas tenham medo disso. A cooperação é agradável e a atmosfera é naturalmente relaxada. Manan acendeu um cigarro novamente, respirou fundo, exalou a fumaça e disse com um sorriso misterioso: na verdade, ouvi alguns rumores de que alguém viu a senhora mais velha visitando esta livraria e disse que a livraria O Mestre tem magia e algumas habilidades milagrosas. No entanto, é tudo bobagem. Theodore ficou surpreso por um momento, mas não esperava que o responsável fosse muito fofoqueiro e balançou a cabeça. Talvez eles queiram criar opinião pública para atrair clientes. Muitas vezes existem tais estratégias, mas eles farão um movimento tão ruim. Eu quero vir a esta livraria. É o fim da estrada. E isso é muito absurdo. Não vamos falar sobre poder mágico, como a senhora mais velha da Lower Resources poderia chegar a tal lugar. Manan riu alto. Isso mesmo, como é possível, hahaha, soluço. Ele riu pela metade e de repente pareceu estar engasgando, sua boca estava bem aberta, seus olhos bem abertos, seu rosto estava vermelho de dor e sua expressão era muito dolorosa. Theodore ficou assustado e rapidamente estendeu a mão para ajudá-lo. Vendo os olhos de Manan se endireitarem, ele não pôde deixar de seguir seu olhar. Em frente à livraria velha e comum, havia um carro preto estacionado, que parecia muito sofisticado. Uma estranha premonição surgiu de repente no coração de Theodore. Manan finalmente a acalmou em uma respiração. O líder do projeto ficou pasmo. Olhando para a pessoa que saiu do carro, seus pensamentos ficaram em branco por um momento, e ele ficou chocado além das palavras, grande senhorita. Lindy estava pensando em como embalar esta pedra filosofal de uma forma mais atraente e, em seguida, dá-la ao seu assistente muito capaz como recompensa. Do lado de fora da livraria, havia uma limusine preta estacionada na porta. O motorista de meia-idade em um terno preto elegante saiu do carro primeiro, depois foi até a parte de trás e abriu a porta, curvou-se ligeiramente, com uma postura calma, colocou uma mão no topo da porta para evitar que as pessoas no carro batessem a cabeça, e a outra mão fez isso. Um gesto de por favor. As pernas finas e justas de Jisishu pousaram no chão primeiro, sapatos pretos de salto alto realçaram seus tornozelos finos e lindos, seguidos por seu corpo gracioso em um vestido da mesma cor, seu rosto lindo e as costelas vermelhas em ambos os lados de suas bochechas em forma de brincos. Ela olhou para a livraria que não via há muito tempo e soltou um suspiro de alívio. O motorista já havia alcançado o porta-malas e arrastado uma caixa grande e pesada. Fim do capítulo. Capítulo 268. Jisishu saiu do carro e caminhou em direção à livraria. O motorista ao lado dele também caminhou até Jisishu com a caixa grande e estendeu a mão enluvada branca para apoiá-la, como se fosse um servo consciente. Manan observou de longe, sua expressão chocada aliviou um pouco, ele segurou o queixo e não pôde deixar de se perguntar em seu coração: acho que nunca vi um motorista ou servo assim perto de mim. Poderia ser um recém-chegado recentemente. Theodore ao lado dele estava um pouco atordoado. A senhora mais velha da família G realmente veio visitar esta livraria. E parecia que não era uma visita comum, mas ele havia trazido muitos presentes, o peso daquela caixa era definitivamente mais do que apenas dinheiro. Geralmente, no nível do Roller Resources Group, o dinheiro provavelmente não é mais tão importante. Em vez disso, alguns itens preciosos são frequentemente usados como presentes. Em outras palavras, a senhorita G atribui grande importância a esta visita. Embora se diga que esta senhora mais velha não está muito envolvida nos recursos de Luer, e ela raramente aparece, ela é a única filha de Gibonong, afinal. Mesmo que os rumores absurdos não sejam verdadeiros, esta livraria provavelmente não é simples. Theodore hesitou por um momento, ele deveria escolher um horário para visitar depois que a loja se mudasse. Já que a outra parte também é livreira, pode haver uma solução melhor para o livro que aceitei.
Com este pensamento em mente, ele balançou a cabeça novamente, e considerou isso como a última opção por enquanto. Essas pessoas não parecem ser simples, e há forças desconhecidas mais complicadas por trás delas. Se você envolver outras pessoas aleatoriamente, isso viola seus princípios de vida. Vamos bloqueá-lo com o nome dos recursos de Lu primeiro. Ele pagou muito, o preço é para obter esta loja. Mas então novamente, Theodore olhou para o mestre e o servo do lado oposto, e admirou em seu coração, como esperado do Holy Resources Group, até mesmo um motorista tem um bom porte. A porta da livraria. Jizishu virou a cabeça ligeiramente e, ao ver o motorista de meia-idade na cela, não conseguiu evitar um sorriso estreito, quase não conseguiu evitar rir. O motorista parecia ter um comportamento calmo, mas na verdade havia um traço de desamparo em seus olhos. Se você observar com atenção, verá que seus movimentos são muito rígidos e rígidos. Embora não haja erros, ele não é proficiente. É simplesmente uma imitação temporária de treinamento. UGH. Ele suspirou interiormente. Não é vergonhoso ser motorista e servo da própria filha. Quando Jizishu era jovem, ele até andava a cavalo para esse garotinho ignorante. Isso mesmo, esse motorista de meia-idade de terno e sapatos de couro é a pessoa no poder da Holy Resources, o alto escalão senhor. Jibonong. Desta vez, vim visitar o dono da livraria. Para evitar olhos e ouvidos, ele usou o anel de eremita para substituir sua percepção de si mesmo da perspectiva dos outros, disfarçado de motorista comum, e seguiu Jizishu até o fim. E usou um adereço chamado boneca espelho, na sala de coleta para fazer seu próprio duplo e continuou sentado na mansão A16. A boneca espelho é apenas uma casca vazia com carne e sangue. Se estiver nas mãos de um mago proficiente em maldições, pode desempenhar um papel maior. Mas Jibonong é, na melhor das hipóteses, uma pessoa comum que pode perceber um pouco de éter. Ele também tentou se tornar um super-humano, mas infelizmente não tem talento, só isso. Com toda a sua força, ele só conseguia mover 2 ou 3 éteres um pouco. Então ele teve que usar uma série de runas coletadas do mago branco para se permitir dividir sua consciência para controlar o fantoche. O processo era muito complicado e trabalhoso. Felizmente, esse conjunto de operações foi preparado há muito tempo, então não é difícil de implementar. Depois de tantos anos de preparação e tanto esforço meticuloso, felizmente, chega um dia em que finalmente posso usá-los. Dessa forma, tudo vale a pena. Jibonong disse silenciosamente em seu coração, levantou a cabeça e olhou para a livraria que sua filha mencionou repetidamente e viu fotos. Embora seja antigo, não sei se é uma ilusão. Sempre faz as pessoas sentirem que há uma atmosfera misteriosa na escuridão entre as fileiras de estantes atrás da janela vaga, o que faz as pessoas quererem explorar. A filha já estava segurando a maçaneta na frente dela e virou a cabeça para dar uma olhada nele. Jibonong se sentiu um pouco nervoso após uma longa ausência e assentiu. Crunch. Jingle. Jizishu abriu a porta lentamente, e a campainha tocou suavemente. Bem-vinda, ó, senhorita Ji, parece que faz muito tempo que não te vejo, por que vir aqui hoje? Será que você também quer me dar um presente? Então eu tenho que concordar com antecedência, não aceitarei os que são muito caros. Então a voz do jovem soou gentil e amigável, fazendo piadas entre conhecidos como a brisa da primavera se transformando em chuva. Mas as pálpebras de Jibonong tremeram e seu coração pulou uma batida. Embora eu já soubesse que o dono da livraria chamado Lin Jie tinha a habilidade de onipotência, mas ao encará-lo pessoalmente, ainda havia uma sensação de choque. No entanto, ele já estava mentalmente preparado e era razoável que a outra parte soubesse que eles estavam vindo para dar presentes, então eles não teriam emoções tão violentas. O que realmente fez o coração de Jibonong afundar foi a última frase, não aceitarei os que são muito caros. O significado desta frase é quase equivalente à rejeição. Os passos de Jizishu também pararam por um momento, mas logo se forçou a sorrir calmamente e disse,
chefe Lin, faz muito tempo que não o vejo. Estou realmente aqui para dar um presente, mas há principalmente um pedido. Gibonong está no comando da Loer Resources há tantos anos e nunca se sentiu tão sombrio quanto neste momento. Seus passos eram extremamente difíceis e pesados, mas ele ainda olhou para onde vinha o som. Vi um jovem sorridente de cabelos pretos sentado casualmente atrás do balcão, brincando com um rubi na mão, olhando para eles, com uma luz em seus olhos escuros, gentil e erudito. Aquele homem aterrorizante que embaralhou a organização dos caçadores de uma traição, era temido tanto pela Sociedade da Verdade quanto pela Torre dos Mistérios, e sozinho dirigiu o fim da Igreja da Cúpula e a ascensão da seita do Deus Sol, e desencadeou uma tempestade sangrenta em todo o mundo extraordinário. Com uma aparência gentil que não combina com seus atos cheios de sangue e fogo, ele é como uma pessoa comum, sorrindo e parecendo ver apenas a alegria de velhos amigos. Mas assim que ele abriu a boca, ele deu-lhe um golpe direto. Parece que vejo um carro lá fora. Linde esse endireitou, virou a cabeça para olhar para Gibonong, ergueu as sobrancelhas e suspirou do fundo do coração, este é o seu motorista especial. A vida dos ricos é tão boa, é realmente invejável. Aspas. Aspas. Gibonong nunca acreditou que a outra parte não pudesse ver o disfarce do anel do eremita. Então, há apenas uma possibilidade, e é que a outra parte esteja avisando. A pessoa responsável pelo desenvolvimento de recursos Loer parece não ser nada aqui. O dono da livraria está dizendo a ele que não há diferença entre você parado aqui e o motorista parado aqui. Fim do capítulo. Capítulo 269. Embora fosse esperado, o pior aconteceu. Tanto Gibonong quanto Jizishu se sentiram um pouco pesados. Gibonong sabia desde o começo que essa era uma aposta extremamente cara, todas as fichas tinham sido colocadas na mesa e, se ele perdesse, não perderia nada. E nessa aposta, há dois lugares para apostar. Um é apostar que o poder do dono da livraria é o suficiente para fazer todas as pessoas extraordinárias que tentam controlar os recursos de Loer temerem, até mesmo temerem. Dessa forma, com o apoio da livraria, a família de Ji pode oficialmente se separar das fileiras de pessoas comuns e realmente fazer da Loer Resources uma nova organização extraordinária, em vez de uma marionete interpretada por pessoas extraordinárias. O risco disso não é grande, porque Jizishu já provou isso. Na verdade, como uma pessoa comum, Gibonong só pode julgar com precisão o nível de poder dessas pessoas extraordinárias de alto escalão por meio de si mesmo como filha de uma pessoa extraordinária. Embora nenhum vestígio tenha sido encontrado até agora, Gibonong sempre adivinhou em seu coração que havia sombras daqueles seres extraordinários no incidente do Lobo Branco. Eles querem aproveitar a oportunidade para destruir Jizishu para que ela não possa mais pisar no reino do extraordinário. Embora isso não coloque sua vida em risco, se não houvesse acidentes no início, Jizishu definitivamente não seria capaz de continuar na organização de caçadores sobreviveu. No entanto, devido a uma coincidência, Jizishu se tornou um convidado da livraria, e agora ele se tornou um caçador que está perto da destruição, o líder de uma organização de caçadores suficientemente poderosa. Dito isso, é muito fácil para o poder extraordinário que tem controlado o Holy Resources Group atacar, mas outros não continuaram a atacar Jizishu. Isso prova que o poder da livraria é suficiente para fazer essas pessoas extraordinárias temerem. O segundo é apostar no temperamento do dono da livraria. Este segundo ponto é o mais importante, e também é a chave para ganhar ou perder o jogo. Gibonong sabe profundamente que o que eles estão fazendo agora não é diferente de dançar na ponta de uma faca, com propósito e cálculo deliberados, para negociar um acordo com um Deus onisciente e onipotente. Isso é quase equivalente a tirar vantagem da outra parte. Quanto aos personagens de pessoas extraordinárias de alto escalão, a maioria delas é extremamente arrogante. Se eles se encontrarem sendo usados por outros, provavelmente ficarão muito infelizes. Os deuses estavam com raiva e as consequências foram severas. A julgar pelas informações conhecidas, seu Deus Mestre,
não tem misericórdia ao lidar com pessoas maliciosas e geralmente as destrói diretamente com um tiro. E se for um convidado, é muito amigável e pode até perdoar a grosseria anterior da outra parte até certo ponto. Por exemplo, Joseph, porque soube que Wilde tinha ficado na livraria por um tempo, até foi à livraria com hostilidade pela primeira vez. Mas tudo isso foi baseado na premissa de não conhecer o poder do dono da livraria. Aqueles que não sabem não são culpados e, portanto, podem ser perdoados. Mas mesmo assim, o Senhor lhe dará uma pequena lição primeiro, para que os convidados possam entender que tipo de existência estão enfrentando. Na verdade, é uma tentação muito ousada, até ofensiva, tentar usar a livraria para lutar por seus próprios interesses tão claramente quanto eles. Uma vez que perdessem a aposta, não importa qual fosse o plano por trás dessas pessoas extraordinárias, eles primeiro enfrentariam a ira do dono da livraria. E essa raiva, eles nem tiveram a chance de suportá-la. A situação que Gibbonong imaginou originalmente, se eles não pudessem impressionar Lin-Die, o pior resultado, nada mais é do que perder sua vida. Gibbonong veio aqui com a mentalidade de possível morte, mas ele ainda é apenas uma pessoa comum, e ele é uma pessoa comum que é um pouco mais velha, e tensão e preocupação são inevitáveis. Sua única esperança é que Jizishu esteja bem. Felizmente, ela mesma é cliente da livraria, e o dono da livraria sempre foi muito gentil com seus clientes. Mas eu não esperava que o assunto parecesse ter acabado antes mesmo de começar. O dono da livraria disse que não aceita presentes muito caros. Os objetos antigos produzidos pelas ruínas subterrâneas que eles prepararam são as coisas mais valiosas para eles, mas o dono da livraria não os aceita. Então a pessoa no poder da Roller Resources foi colocada lado a lado com o motorista, e o orgulho que sempre existiu no coração de Gibbonong como um mortal em busca de oportunidades para lutar contra o extraordinário foi reduzido à sujeira. Toda a esperança foi extinta, e essa aposta parecia ter falhado completamente. O rosto de Gibbonong estava rígido, seu rosto estava pálido, e ele exauriu todas as suas forças para não perder a compostura no local, mas suas mãos ainda não conseguiam evitar tremer um pouco. Jizishu respirou fundo, e sua mente foi abalada em um instante. No entanto, ela estava em contato com a livraria há mais tempo, então, a partir dessas palavras, ela ainda encontrou um vislumbre de vida. Nosso comportamento realmente ofendeu o Senhor. Lin. A última frase, em termos de seu temperamento habitual com os hóspedes, já é considerada uma zombaria, ele está realmente bravo. Mas ele ainda me cumprimentou no começo, o que mostra que ele ainda me trata como um cliente. As coisas não estão tão ruins, e ainda há uma chance. É apenas o nosso comportamento autoafirmativo, especialmente quando meu pai é apenas um mortal, e ele julga a livraria pelos seus interesses, o que o deixa muito infeliz. Então nos avise, essas pessoas ricas são truques na vida de empresários, não devem ser usados aqui. Jizishu não pôde deixar de suspirar. Luo Eryuan, aos seus olhos, não é diferente de milhares de outros mortais. Não, espere, esta frase não é o ponto real deve ser a frase anterior. Jizishu murmurou em seu coração, não aceitarei os que são muito caros, os que são muito caros. De repente, seus olhos brilharam, isso não é uma rejeição. Embora para eles, e até mesmo para todos os outros neste mundo, o edifício das relíquias antigas seja um tesouro raro de grande valor, ninguém pensará que essa coisa não é valiosa. Mas para uma existência no nível de dono de uma livraria, o valor dessas coisas realmente não é muito caro. Esta frase é do ponto de vista do Senhor. Lin, então eles não podem pensar sobre isso com seus próprios pensamentos. Eles pensaram que era uma recusa, mas pelo contrário, era um teste durante a surra. Se eles recuassem, seria equivalente a falhar no teste. Então o dono da livraria pode recusar logicamente. Mas se eles enfrentarem as dificuldades, eles realmente entenderão o propósito do Senhor. Lin, não é aconselhável pensar em seus próprios interesses.
Como beneficiários da livraria, eles devem pensar em tudo da perspectiva do Senhor. Lin, a partir de agora, considerar tudo para a livraria, fazer contribuições para a livraria e se tornar os clientes da livraria, servo. Desta forma, eles estão qualificados para deixar a livraria realizar seus desejos. Jizishu sinalizou para Gibonong ficar calmo com os olhos de lado, então ele se sentou firmemente no banquinho em frente ao balcão e disse em voz baixa: Senhor Lin, não se preocupe, não é caro, apenas alguns gadgets comuns. Lin Jie contraiu os cantos da boca, então serei educado. Você, uma jovem, realmente não me traz lembranças como Lao Wang, não é? Provavelmente não. Você é a senhora mais velha da Loer Resources. Havia um sorriso em seu rosto, e ele não pôde deixar de se arrepender em seu coração. Por que eu disse isso agora? Fim do capítulo. Capítulo 270. Agora que as coisas acabaram, seria muito embaraçoso retirar essa frase agora. Mas Lin Genei sentiu do fundo do coração que, como a senhora mais velha da Loer Resources, Jizishu nunca daria nada sem valor, porque não estava de acordo com o status da outra parte. Não é algo caro, devem ser as palavras humildes da outra parte, definitivamente. Infelizmente, falar com essas pessoas de alta classe é tão cansativo. De vez em quando, tenho que pensar se o que a outra parte disse é verdade ou não. O senhor Lin esqueceu completamente que o que ele disse agora também foi um comentário educado. Dito isso, Jizishu realmente veio aqui como um presente. Ele estava apenas fazendo uma piada agora, mas acertou em cheio. Este 1 e 2 são realmente tão sensatos. Os olhos de Lin Jie caíram na caixa grande que o motorista estava segurando. Isso é um presente? Parece pesado e cheio, não pode ser uma caixa de dinheiro. ... Esqueça, não tenha tais expectativas. Lin Jie estava preocupado, lembrando-se da última vez que abriu a caixa de Kili com total expectativa, mas o que viu foi um coração de pedra. Ele não queria passar pelos altos e baixos como uma montanha russa pela segunda vez. Do lado oposto, Jizishu já havia aberto a caixa. Peter. A fivela da caixa foi aberta e todos os itens na caixa foram exibidos, quase competindo para emitir uma luz deslumbrante por um momento. A atenção de Lin Jie foi imediatamente atraída e ele ficou atordoado por um momento. De repente, ele sentiu que estava no set de Little Master, e uma luz dourada disparou direto para o céu na frente dele. Claro, isso é um exagero. Mas as coisas nesta caixa são realmente atraentes, assim como o baú cheio de tesouros que geralmente aparecem na animação, o efeito quando é aberto. O inútil na boca dos ricos é realmente usado para fingir ser coercivo. A maioria das coisas nesta caixa parecem não ter preço: a coroa de esmeralda, o colar de pérolas de prata, as estátuas de figuras realistas, a adaga curva cravejada de pedras preciosas, especialmente a maçã de ouro puro. Ouro puro, uma tão grande. Lin Jie tentou o seu melhor para conter os cantos da boca, fazendo-se sorrir como um estranho que não é movido por dinheiro, em vez de uma pessoa comum que está aberta ao dinheiro. Afinal, todas as palavras foram ditas: se o desempenho for muito feio, a personalidade do mentor da vida entrará em colapso. Como esperado da senhora mais velha da Loer Resources, ela é generosa. Por favor, me dê mais dessas coisas baratas. Não foi em vão que eu te ensinei 3 ou 4 vezes há algum tempo, e a cintilação desde o primeiro encontro há 3 meses. Cake, canja de galinha para a alma, finalmente floresceu e deu frutos hoje. E há tantos deles. Jizishu disse ansiosamente: esses são meus presentes, o que você acha? Lin Jie sorriu e disse: eu acho, bem, não é ruim, mas ainda parece um pouco caro demais, então realmente não importa se você me der. Jizishu ficou ainda mais perturbada, ela sempre sentiu que o sorriso do chefe Lin era um pouco brilhante demais, como se houvesse algo mais nele. Essas palavras devem estar testando se sua determinação é firme o suficiente. Não, não, não é caro, não é caro.
Comparados à ajuda que você me deu, esses presentes são realmente insignificantes. Se você estiver disposto a aceitá-los, será a maior afirmação para mim. Os olhos de Jisishu estavam cheios de súplica. Lin Jie ficou muito envergonhada. Embora ele seja realmente apenas uma boa pessoa que ajuda os outros, ele não espera nada em troca. Mas o convidado estava tão determinado a lhe dar um presente barato, então ele não teve escolha a não ser aceitá-lo relutantemente. Nesse caso, o jovem do lado oposto suspirou, e o coração de Jisishu se elevou, e então ele o ouviu dizer: bem, o presente é leve e o afeto é pesado, então eu aceitarei esses presentes. Jisishu ficou surpreso por um momento, então seu coração estremeceu violentamente, ele cerrou os punhos, tremendo por todo o corpo, quase perdeu a compostura. Ele aceitou. Em outras palavras, ele concordou. Neste momento, pode-se dizer que o destino da Loer Resources mudou completamente. Ela respirou fundo, estabilizou suas emoções e disse com a voz trêmula: será a maior honra para Loer Yuan se você gostar desses presentes. Embora não seja caro, eu gosto bastante. Você tem um coração. Lin Jie estendeu a mão sem mudar sua expressão. Ele originalmente queria pegar a maçã dourada, mas parou no meio do caminho. Pensar nisso revelaria seus pensamentos internos? Não, não, não. Ele olhou para o lado e viu um fragmento de pedra discreto. O que é isso? Entre uma pilha de tesouros, este parece ser realmente inútil, mas parece haver algumas runas estranhas nele. De acordo com a experiência de Lin Jie, deve ser um objeto antigo escavado por arqueólogos. Poderia ser que ela ouviu que Kei lhe enviou um fóssil antigo, então ela trouxe algo semelhante especialmente. Mas tanto faz, apenas para encobrir. Lin Jie virou-se para pegar o pedaço de pedra e disse seriamente: às vezes, o valor de um objeto não depende se parece caro na superfície, mas de algum valor adicional adicionado a ele. O mesmo é verdade para as pessoas. Você não pode decidir seu destino, só você pode controlar seu futuro. É melhor perguntar aos outros do que perguntar a si mesmo, então você pode fazer isso sozinho. Mesmo assim, as pessoas têm uma mentalidade rebelde. É como se a varinha mágica surgisse e dissesse: seu selo é preto, você morrerá em breve, tem um remédio aqui para aliviar seu desastre, então você deve ir longe. Se ele dissesse com um olhar de surpresa: este destino, infelizmente, não pode ser salvo, então se virasse e fosse embora, talvez você tivesse que alcançá-lo e implorar para que ele o salvasse. A declaração de Lin Jie é semelhante à última, dizendo que você deve se salvar, mas se você realmente tem que encontrar uma maneira, se você pedir ajuda aos outros, então você deve estar mais ansioso. O chamado piscar é ficar pendurado de forma indiferente. Jisishu assentiu rapidamente e disse com um sorriso irônico: eu entendo que este pedido é realmente presunçoso, mas estou disposta a pagar qualquer preço. Enquanto falava, seus olhos caíram na lasca de pedra na mão de Lin Jie, e ela não pôde deixar de suspirar em seu coração. Como esperado do chefe Lin, ela viu o mais misterioso e valioso nele de relance. Lin Jie sentiu que os olhos da senhorita Ji eram muito estranhos. Ela apenas pegou uma pedra, porque ela parecia ver que ela pegou aquela maçã dourada. Mas quando ele olhou para baixo, ele de repente percebeu: oh sim, ele ainda estava segurando o rubi dado por Andrew em sua mão. Ei, não importa qual seja o preço ou qual seja o preço. Não há necessidade de ser tão alienado entre nós. Lin Jie sorriu, pegou o rubi e o sacudiu. Andrew veio se desculpar antes, ou seja, ele me deu um pequeno artesanato como um relógio, e este rubi. Ele mudou de assunto: você conhece Jerome? Jisishu ficou surpreso por um momento e então disse: eu sei, um vice-diretor da Sociedade da Verdade morreu recentemente. Lin Jie sorriu e disse: sim, Andrew também chamou esse rubi de Jerome. Você acha engraçado? Fim do capítulo.